professor Luciano Borges. Hoje a gente vai trabalhar esse assunto aqui que eu trouxe para vocês, já deixei de cara, assim, né? Protozooses. Lembrando que protozooses são doenças ocasionadas por organismos que estão incluídos nesse grupo aí, nesse reino protoquitista, né? Mas esse reino protoquitista já traz alguns problemas. Quando a gente começa a pensar neles, gente lembra protozoários, né? Ah, mas tipo algas, por que tem esse nome? Era protista, agora é protoquitista. Pois é, cara. Lembra das características básicas desse grupo, né? Desse reino? Quando a gente avalia essas características, você tem que levar em consideração que, inicialmente, eles são organismos que têm já uma natureza eucarionte. Lembra o que é isso? Apresenta aquela carioteca, aquela membrana que protege o material genético da célula que compõe esse organismo. Célula essa que também é uma das características desse grupo, né? Os organismos do reino protoctista, eles têm um metabolismo de natureza unicelular. Ah, professor, o que é isso? Me explica melhor essa situação. Cara, metabolismo de natureza unicelular, isso quer dizer o quê? Que o corpo do cara todo é uma célula? De uma certa forma, sim. Só que você tem todo o metabolismo dele sendo desempenhado nessa atividade celular, né? Então você pode ter, por exemplo, organismos que têm uma única célula, como acontece com os protozoários no modo geral, né? Porém, você tem organismos que podem aglomerar essas células, criando um aspecto semelhante à pluricelularidade. Na verdade, uma pluricelularidade, sendo que as células desempenham seu metabolismo de forma independente, não formando um tecido verdadeiro, como a gente tem, por exemplo, em humanos, tecido muscular, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, né, tecido nervoso. A gente não tem isso. Então, o que acontece? Você pode ter um aglomerado celular, que é algo que rola com as algas, por exemplo, né? Quando você pega as macroalgas, por exemplo, as algas verdes, as algas pardas, algas vermelhas, elas apresentam uma característica semelhante, mas lembrando que o metabolismo delas, de todos, é de forma unicelular, né? Isso quer dizer o quê? Todas as células daquela alguinha podem fazer, por exemplo, a fotossíntese, diferente de uma planta, em que você pega todas as células são capazes de realizar a fotossíntese. Aí que tá, nem tanto. Por quê? Porque elas têm tecidos especializados, né? Tecidos que têm células que não apresentam cloroplasto. Mas isso é um papo para uma outra aula. Por enquanto, eu quero focar para vocês nas divisões desse reino protoquitista que justificam as protozooses, né? Se você pegar, por exemplo, e classificar os organismos que compõem esse reino, a gente pode classificá-lo de duas maneiras quanto à sua atividade metabólica. Por exemplo, eu posso falar que muitos desses organismos têm uma natureza autotrófica. E se você lembrar o que é ser autotrófico, é aquele cara que consegue produzir matéria orgânica a partir dos seus próprios esforços metabólicos, vamos dizer assim, né? Ele é capaz de fazer fotossíntese, por exemplo. O que acontece com as algas, né? Algas, macroalgas, microalgas têm esse tipo de comportamento. Porém, existem organismos nesse reino protoqutistas, né, que ele consegue não fazer diretamente essa produção de matéria orgânica, mas ele consegue modificá-la a partir, por exemplo, de uma digestão, né, que são os organismos que nós classificamos como heterotróficos, tá? E graças a essa sua capacidade de fazer essa digestão, tendo esse comportamento heterotrófico, de fazer essa fragmentação de moléculas, ele tem que encontrar essa molécula pronta. E é aqui que começam os nossos problemas, quando a gente pensa em protozoose. Por quê? De que maneira que esses organismos heterotróficos dentro do reino protoquitista, de que maneira que esse camarada ele vai conseguir esses nutrientes? Como é que ele vai acessar isso no ambiente? Aí a gente tem que pensar nas formas possíveis de acesso a essa matéria orgânica que pode estar disponível. Então esse camarada ele pode utilizar, por exemplo, de hábitos predatórios, né? Ele pode consumir o coleguinha do lado, vamos dizer assim, né? Fazendo com que ele utilize os recursos nutricionais desse organismo. Ele pode utilizar isso também, né, de uma forma não necessariamente levando o coleguinha ao sacrifício, à morte, né? Ele pode simplesmente tirar nutrientes gradativamente desse cara, fazendo o que nós chamamos hoje de parasitismo. Ah, mas espera aí. Ambos são relações ecológicas? Sim, cara, porque a busca por recurso acaba, de uma certa forma, levando essa interação, né? Isso é normal, isso vai acontecer. Só que no predatismo não há problema quanto, por exemplo, a degradação do organismo, porque ele sacrifica, ele mata o organismo, né? Um leão, quando ele come, por exemplo, um gnu,
digamos assim, ele não está preocupado se o cara vai sentir dor ou não. Ele não está preocupado se aquele cara, como é que vai ser a resposta dele. Ele simplesmente vai lá e come. Agora, se um cara é parasita, certo? O comportamento metabólico do organismo que ele vai extrair esses recursos, isso importa. Importa muito, certo? Até mesmo porque o organismo que tem esse comportamento parasítico, ele pode modificar evolutivamente a sua interação, tentando extrair o máximo desses recursos, causando o menor impacto possível no organismo. Esse parasitismo ele vai levar, consequentemente, esse organismo a uma espécie de alteração no comportamento metabólico daquele organismo que é considerado hospedeiro. Né? Isso vai levar a um desequilíbrio ou uma queda naquilo que nós chamamos de homeostase. E o que é a homeostase? É o equilíbrio fisiológico do organismo. Só que essa queda de homeostase vai acometer justamente quem? O organismo que nós chamamos de hospedeiro, certo? E essa queda de homeostase ou esse desequilíbrio metabólico que nós chamamos de doença, ok? E essa doença não está sendo ocasionada por um organismo que tem uma natureza protoctista, especificamente falando, heterotrófico. E quem é esse cara? Na verdade, a gente está falando de um protozoário. Ah, então pera, é uma doença causada por um protozoário? Sim. Se é uma doença causada por um protozoário, eu vou chamá-la de protozoose, certo? Muito simples. Isso seria uma evidência evolutiva dessa interação, ok? Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Existem vários tipos de protozoários diferentes, existem vários organismos diferentes, com naturezas metabólicas diferentes, com comportamento genético e fisiológico diferente, comportamento celular diferente. Então você tem vários tipos de protozoários que vão gerar queda na homeostase de formas diferentes, de formas distintas, doenças diferentes, protozooses diferentes. Por isso que a gente pode pensar em vários tipos diferentes que podem ser abordados. Agora, para você levar em consideração, essas protozooses trazem como consequências, como são diferentes, elas podem trazer formas conceituais de interação que você precisa saber, né? De forma diferente, obviamente. Então a gente pode pensar, por exemplo, quem seria o chamado agente etiológico, que já conversamos em aulas anteriores, né? O agente causador da doença é de fato o protozoário, vamos colocar assim, certo? Porém, para que esse protozoário acesse o seu hospedeiro, muitas das vezes ele se utiliza como artifício de transmissão um agente, que a gente pode chamar de um agente vetor. Vou até colocar aqui para vocês, um vetor. Que esse vetor pode ser biológico, pode ser um vetor não biológico, certo? A água pode ser um vetor, o ar pode ser um vetor, outro animal, outro organismo pode ser um vetor, certo? Então, para que você consiga utilizar as medidas profiláticas, o que é profilaxia? São aquelas medidas voltadas para minimizar a contaminação, para minimizar a transferência, para que você não contraia a doença. Né? Se você sabe como a doença é transmitida, quem é o agente causador, você consegue criar estratégias profiláticas para minimizar os índices de pessoas ou indivíduos contaminados. Tudo bem? E quando a gente começa a conversar sobre essas doenças especificamente, obviamente que tem uma relação muito grande. Então seria interessante a gente focar naquelas mais importantes. Por enquanto, vou trazer para vocês o seguinte. Olha aqui. A primeira doença que nós vamos trabalhar com protozoários, uma protozoose, das mais conhecidas, a doença de Chagas, certo? Muito conhecida, principalmente por conta do seu agente transmissor, que não é novidade para ninguém, certo? O agente transmissor ou vetor, que seria esse percevejozinho que você está vendo aqui. Ué, peraí, percevejo? Exatamente. Vamos tirar isso daqui, que aí a gente consegue conversar melhor. Ó, se liga. Esse percevejozinho, mas isso aqui não é um besouro? Não, não é, cara. E isso faz uma diferença danada, porque os hábitos, o comportamento desse animal, né, é totalmente diferente, o que acaba fazendo com que você modifique também as medidas profiláticas, certo? Mas vamos levar. Esse cara é o causador da doença? Não, não é.
Esse daqui é o conhecido vulgarmente como barbeiro, né? Ou chamado cientificamente de Triatomum infestans, que é o nome dessa espécie. O que acontece? Ele vai abrigar no seu intestino, principalmente, um agente, um protozoário flagelado, certo? Que seria esse carinha que está aqui em cima, chamado Trypanosoma cruzi. Né? E o detalhe, a transmissão da doença é feita pelas fezes desse percevejo, certo? Pelas fezes do barbeiro. Aqui a gente consegue ver a área de maior incidência da doença. Perceba que o Brasil está aqui no meio, né? Então são medidas. As medidas profiláticas fazem uma diferença absurda no controle dessa doença, principalmente nessa área, tá? Então, recapitulando, agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, certo? Quem é o vetor? Triatomum infestans, beleza? Como funciona essa transmissão, queridos? Na verdade, quando você pega o barbeiro, ele não nasce com tripanossoma. Ele vai acessar esse tripanossoma em cima de reservatórios naturais, né? Como você vê, por exemplo, tatu, macaco, gambá também entra nessa brincadeira. Então, o que acontece? Quando esse animal pica esses animais no ambiente selvagem, né, muito comumente ele vai fazer contato com esse agente parasítico, né, com o tripanossomo. O diferencial, queridos, é que o ciclo do tripanossomo no animal acaba tendo um ciclo entérico, certo? Um ciclo que acomete principalmente o tubo digestivo desse animal. Por isso que não é comum você fazer a transmissão, né, pela picada, e sim pelas fezes do barbeiro. Como que acontece isso? Quando esse barbeiro ele pica a pele humana, né, normalmente ele vai ingerir o sangue, especificamente enriquecido com proteínas, né, que é o objetivo principal de todo inseto hematófago, certo? Hematófago porque ele consome sangue. O que ele vai fazer? Ele vai ingerir essas proteínas, ele vai ingerir em grande quantidade, né? Isso acaba fazendo com que o tripanossomo que está no intestino desse barbeiro, ele acaba sendo nutrido de uma certa forma, tá? E quando essa ingestão excessiva acaba levando o barbeiro a produzir suas fezes, as fezes saem dessa forma aqui, ó, como se fosse essa gotinha que você está vendo aqui, ó, certo? E essa gotinha é basicamente uma gotinha de sangue, só que enriquecida com tripanossomo que estava no intestino do barbeiro. E o que acontece? Ele atravessa a pele? Pois é, não atravessa. Aí, para eu chegar e mostrar para vocês como é que seria essa contaminação, é interessante a gente trocar uma ideia em relação aos hábitos de como que esse cara chegou em contato com o ser humano. O que acontece? Você já deve ter ouvido falar em casas de pau a pique, né? Que seria ou casa de barro, que muita gente fala, que aqui a gente tem um exemplo, né, dessas casinhas. Perceba que essas casas elas têm umas frestas, umas rachaduras, que é provocado por conta da secagem do barro que é utilizado para prensar e formar as paredes. Normalmente, pessoas mais humildes, né, que têm esse hábito, porque tem que viver, tem que morar em algum lugar, né, tem que se proteger. Então elas usam desse artifício. E o que acontece? Quando essa casa está em locais em que você tem registros de populações de barbeiros, né, do triatoma, o que acontece? Essa fresta ela serve como um local de abrigo para o triatoma. O triatoma ele ocupa essa frestinha, cria sua toca ali dentro e fica guardadinho, quietinho. Quando essa pessoa que mora nessa casa ela vai, por exemplo, dormir durante a noite, principalmente, porque os hábitos desse inseto são noturnos, à noite, a pessoa vai dormir, se cobre e deixa essa parte do rosto exposta. E essa parte que fica mais exposta acaba sendo o local em que o barbeiro, quando sai da sua toca dentro da casa de pau a pique, ele vai buscar alimento. E encontra essa área da pessoa que está ali dentro exposta, ele pica nessa região, por isso que a gente chama de barbeiro. Só que durante a noite está dormindo, cara. Tu tá dormindo. A pessoa tá dormindo. Então o sangue vai chupando aquele sangue ali, fica uns 10 minutos, cara, consumindo o sangue da pessoa. A diferença é que durante esse trâmite dessa alimentação, o barbeiro ele acaba eliminando suas fezes no rosto da pessoa. Aí muita gente pergunta, poxa, mas a pessoa não sente? Pois é, a saliva do barbeiro é uma saliva que tem muitos analgésicos, muitos anestésicos, né? E que acabam fazendo com que o impacto da picada, ele é meio que inibido por conta dessas substâncias salivares desse animal, que acaba restringindo, por exemplo, o impulso nervoso dos neurônios sensitivos, principalmente neurônios que estão envolvidos nas células de Merkel, certo? Na pele do cara, que são inibidos. Então o que acontece? Ele não sente o tato fino. Né? Ele não sente alguns corpúsculos sensoriais e acaba fazendo com que o cara simplesmente não sinta a picada. Porém, lembra que tu tá dormindo, cara. Lembra que tu tá dormindo. Porém, quando ele sai
e tira a sua probóscide, né, que é onde ele está se alimentando, o que vai acontecer? Aquele efeito analgésico, né, anestésico, ele acaba. Não tem mais saliva, né? Então o que acontece? Começa a sentir o impacto. Só que o cara tá dormindo, então ele começa a coçar e começa a passar aquele monte de fezes de barbeiro, né? E começa a passar no rosto. Isso pode entrar em contato com o olho, boca, nariz, né? Até mesmo com o buraquinho da picada. E aí cabe um parênteses nessa brincadeira. O tripanossomo, que está nas fezes, ele pode entrar por todas essas áreas. Seja pela mucosa do olho, né? Pela boca, pelo nariz, ele pode entrar. Inclusive pela picada, o que é difícil, muito difícil. Por quê? Embora seja possível, é difícil, porque na picada, cara, você vai ter uma lesão na pele. Então você tem várias células de defesa, como neutrófilos, macrófagos, que vão tentar bloquear a entrada de qualquer agente invasor, que no caso o tripanossomo seria um desses. Ok? Então o que acontece de fato é que há uma maior possibilidade da contaminação acontecer pela mucosa, certo? Do olho, do nariz, da boca. É muito mais comum a transmissão acontecer por essas vias de entrada. Não que eles não tenham mecanismos de segurança. Tem, inclusive, extremamente eficientes, certo? Sendo que, por conta da lesão na pele provocada pela picada, a interação de células de defesa acaba se tornando muito mais incidente. Né? Fazendo com que a transmissão seja mais possível por conta dessas entradas alternativas, ok? Que é muito comum quando a pessoa está dormindo, que vai lambrecar a cara toda com aquele monte de fezes de tripanossomo, coisa nojenta. Enfim, meus queridos, uma vez dentro do corpo, aí que começam os problemas. Né? Por quê? O tripanossomo, ele é um flagelado e ele vai precisar buscar alimento, ele vai começar a procurar comida, sendo que, como eu falei com vocês, o metabolismo é unicelular desse cara. Então, as suas atividades reprodutivas são pautadas na atividade celular que ele vai desempenhar. Então, metabolicamente, o tripanossomo no corpo humano, ele começa a fazer uma série de atividades mitóticas para fazer a proliferação celular. Né? A proliferação, que no caso seria a produção de descendentes, por conta de ser uma célula, acaba sendo uma mitose. Né? E o que vai acontecer? Ele ocupa órgãos específicos por conta da interação molecular. Ele procura órgãos específicos, ampliando a sua atividade biológica em alguns órgãos, como por exemplo o músculo cardíaco, os músculos no modo geral, e o músculo cardíaco é um dos mais afetados. Né? O que acaba fazendo com que esse cara, os estágios larvais desse organismo, os estágios intermediários, né, do tripanossomo, eles podem ocupar o músculo cardíaco, causando cardiopatias extremamente graves, certo? O que leva a pessoa à morte por conta do declínio da atividade metabólica cardíaca. Né? Para o coração já era, queridos, certo? Então o que acontece? Há uma evidência da contaminação que é muito comum antes de chegar a afetar o músculo cardíaco, seria uma espécie de inflamação em partes específicas do corpo, como por exemplo nas pálpebras, né? Gerando esse sinal que a gente trabalha aqui, ó, se você está observando, chamado sinal de Romanha, certo? Romanã, né? Romanha, enfim, o que acontece com esse sinal? Isso identifica a proliferação de uma série de células. É uma infecção, não é específico da doença de Chagas, você pode ter isso em várias outras doenças, porém, em áreas de alta incidência de Chagas, é comum você identificar pessoas que estão prestes a manifestar os sintomas de forma mais agressiva, a apresentar essa inflamação. Inclusive, isso já foi registrado até em artes, por exemplo, você consegue ver aqui, ó, olha essa criancinha aqui, ó. Esse olho um pouquinho maior aqui já mostra pra gente que isso aí já é um registro da frequência da doença em algumas áreas, ok? Bem, se a gente sabe todo esse trâmite, todo esse drama dessa infecção, cara, fica muito fácil. Você vai esperar a doença acontecer? Não. Se você sabe a história de tudo, o que você faz? Medidas profiláticas para tentar minimizar a doença. Doença essa que não tem cura, ok? Então você pode ver aqui, ó, combate ao barbeiro com inseticida. Cara, se é um inseto, você vai exterminar um inseto da natureza? Não, cara, porque ele tem um papel ecológico. Mas você pode minimizar, por exemplo, o contato dele com o ser humano. Então, combate com inseticida nas proximidades, colocar telas, certo? Só que aí você pensa, poxa, como é que eu vou botar uma tela na casa de pau a pique se o cara tá lá dentro? Beleza, vamos substituir essa casa por casa de alvenaria. Então, medidas governamentais para substituição da moradia já são extremamente eficientes. Né? Substituir por casa de alvenaria seria uma coisa fundamental. Né? Só que há alguns problemas. Por quê? Uma pessoa infectada,
a mulher, principalmente, ela pode fazer a transferência vertical para o seu filho. Como assim? Ela pode, olha aqui, até coloquei para vocês, ó, transmitir por transfusão de sangue ou via placentária, porque ele não tem um estágio sanguíneo. Então, se você controlar banco de sangue, você minimiza essa possível transmissão, né? E uma vez tratando os doentes, obviamente, você minimiza a frequência desse agente no ambiente urbano, né? Nas comunidades, nas populações humanas. Só que a incidência dessas casas de alvenaria já são bem menores, né? Você consegue ver ainda em ambientes rurais uma quantidade significativa, mas em centros urbanos já diminui de maneira significativa também. O que acontece? Há uma redução dos locais de possível manifestação das tocas desses animais. Uma vez que você substitui a casa de pau a pique por alvenaria, você não está tirando somente o contato com o ser humano, você está tirando, por exemplo, a moradia do cara, que vai ter vai procurar a moradia do barbeiro. E você vai procurar recursos naturais, né? Ele vai procurar recursos naturais para conseguir fazer a sua casinha. Então vamos pensar. Se ele não consegue encontrar um buraquinho na casa de alvenaria para fazer a sua toca, ele vai buscar em outros lugares. E onde que ele encontrou? Olha que coisa, cara. Já viu cana? Cana. O caule da cana. Cara, o caule da cana do tipo culmo, certo? Ele pode apresentar inúmeras rachaduras no desenvolvimento da estrutura do caule. E, cara, o barbeiro encontra essa rachadura e entra. E faz a sua toca dentro da rachadura do caule da cana. O problema é que quando tu toma caldo de cana, o que acontece? Cara, ele pega a cana inteira e moe a cana, né? E quando você moe aquela cana, tu vai triturar, vai moer também o barbeiro que tá lá dentro. Aí algumas pessoas me perguntam, mas Borges, se moer o barbeiro, acabou a doença. Queridos, quem transmite a doença é o barbeiro. Mas o agente etiológico é o tripanossoma que está no intestino dele, que é uma célula. E você acha que moer a cana vai moer a célula? Não vai, cara. Ela vai continuar ali. E o cara, quando toma aquele caldo de cana, digamos que batizado, né? Tá tomando aquele caldo de cana, o que acontece? Lembra que as mucosas, né, podem oferecer portas de entrada para o agente entrar no nosso organismo? Pois é, se o cara tem uma cárie, tem uma afta, tem um machucadinho na boca, o que pode acontecer? O tripanossoma que está no caldo da cana pode entrar. Olha o problema aí, certo? Ah, mas isso é muito comum? Você vai pagar para ver? O que acontece? A imunidade estando baixa, você diminui as células de defesa. Consequentemente, você cria digamos, um contexto que viabiliza a entrada desse cara, certo? Então, já tomar cuidado com o tipo de cana que você vai fazer o consumo do caldo, né? Isso já ajuda pra caramba, mas aí já é uma medida de saneamento básico, certo? E o pior, eu ouvi falar de açaí, né? O barbeiro, ele consegue fazer toca no açaí também. Ele faz um buraquinho no açaí, cria sua casinha ali dentro e ele fica. O problema é que quando você faz a polpa do açaí, você tira a frutinha toda, certo? Moe aquilo tudo do mesmo jeito e faz aquela polpa. Hoje em dia, a polpa de açaí que é utilizada, que é praticada nos grandes centros urbanos, é uma polpa de açaí que ela é pasteurizada. O processo de pasteurização, ele mata, ele sacrifica, ele acaba com todos os agentes infecciosos que pode ter ali dentro, né? O problema é quando você consome um açaí in natura, né? Você não sabe o que está ali dentro. E triturar e consumir esse tripanossoma por falta de fiscalização pode causar problemas também para o organismo, certo? Neste caso, o saneamento básico e o controle, principalmente, dessas áreas que fazem essa comercialização da cana, né, existe a necessidade de uma fiscalização para que você não tenha transmissão direta por pasteurização, certo? Ambientes controlados, monitoração, certo? Monitoramento, enfim. Isso já minimizaria bastante os casos de doença de Chagas. Ok, queridos? Bem, visto isso, né, a gente pode começar a conversar sobre um outro agente protozoário também, causador de doença, só que, cara, se você pegar o campo de ação dessa doença que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Cara, isso aqui é uma das áreas, né, mais extensas e principalmente significativamente pobres que a gente consegue ver, certo? A gente está falando de uma doença que mata, é uma das que mais mata no mundo, a malária, também conhecido como impaludismo, maleita. O que acontece? A malária tem como agente etiológico um esporozoário. O que é isso? É um protozoário que não tem capacidade de deslocamento próprio. Então ela depende muito do seu vetor. Aqui a gente consegue ver, ó,
seriam os esporozoários que podem entrar, e isso que você está vendo vermelhinho ao lado, né, são as hemácias. Ah, peraí, então quer dizer que esse cara tem um ciclo sanguíneo? Pois é, cara, e um dos mais danosos que a gente conhece. Para conseguir chegar aqui na vascularização humana especificamente, né, esse cara precisa da ajuda de um mosquitinho. Agora sim, mosquítulo de gênero Anopheles. E o que acontece? Diferente lá do Trypanosoma, a transmissão do Plasmodium, que é esse esporozoário, ele vai ser feito pela saliva da fêmea do mosquito Anopheles. Aí muita gente às vezes me pergunta, mas Borges, por que especificamente a fêmea? Porque o macho ele consome seiva, certo? De planta. Cara, o macho é um mosquitão grandão, ele consome seiva. Quem consome sangue é a fêmea, justamente com o objetivo de ter proteínas e mais nutrientes calóricos e estruturais para conseguir produzir os ovos, colocar os ovos, certo? Durante a reprodução. Por isso, olha aqui, uma representação dessa fêmeazinha do Anopheles consumindo o sangue de uma pessoa, né? Aqui ela já está com o abdômen bem repleto aqui de bastante sangue. E o que acontece? Precisa ter fezes? Não, cara, não precisa. É na própria picada, né? E essa picada é capaz de matar, olha só, uma criança a cada 30 segundos nessa área. Ou seja, é uma doença extremamente preocupante, queridos. Extremamente preocupante, certo? Como é que funciona esse modo de infecção? Cara, por enquanto, resumidamente, a gente vai conversar o seguinte. O Plasmodium, ele vai entrar na picada, ó, que a gente consegue ver aqui. E quando entra nessa picada, esse Plasmodium, ele vai ter várias etapas, vários intermediários, né? Mas, inicialmente, ele já migra para uma região do fígado, onde ele vai fazer reprodução assexuada, e um ciclo deles vai ser manifestado principalmente no vaso sanguíneo, que a gente já vai conversar a respeito, certo? No vaso sanguíneo, a gente tem, por exemplo, a reintrodução desse ciclo em hemácias distintas, mas aí você tem que tomar um cuidado pelo seguinte, né? Quando ele sai do fígado e ataca as hemácias, o que acontece? A quantidade de plasmodium no nosso organismo aumenta de maneira significativa, destruindo as hemácias, por conta da liberação de uma toxina, a chamada merozoína, que ela degrada a membrana da hemácia, fazendo com que haja a ruptura. E como o plasmódio está fazendo reprodução assexuada dentro da hemácia, se libera mais um monte de plasmódio no plasma sanguíneo. E com isso, a quantidade de hemácias vai diminuindo. E essa redução das hemácias provoca queda no abastecimento de oxigênio para as células. Mas espera aí, sem oxigênio não tem respiração celular. A taxa de ATP começa a cair, certo? E sem ATP não há metabolismo, queridos. Não há. Isso leva a pessoa à morte muito rapidamente. Perfeito? Muito rapidamente. Essa merozoína, que é liberada para degradar a parede, a membrana, perdão, da hemácia, ela é uma tóxica, ela é muito tóxica. E uma vez no plasma, ela provoca picos febris, porque o hipotálamo identifica a presença dessa merozoína como um agente invasor, um agente externo. Então, ele dispara picos febris para tentar desnaturar essa substância. Só que quando dispara esses picos febris, olha o problema. A cada ciclo de destruição de uma hemácia, você tem um pico de febre. E dependendo do tipo de plasmódio, você tem ciclos que podem variar a cada 2, a cada 3 dias, certo? Criando picos febris específicos que são característicos da hemácia. Ok? Mas para a gente entender melhor, coloquei um ciclo aqui para vocês. É um pouco complexo, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que funciona de forma mais específica, beleza? Se liga. Quando você pega a picada, ó, o mosquito, ele vai inserir o plasmódio no nosso corpo, que ele tem estágios diferentes de ativação, certo? Até chegar na boca do mosquito, você vai ver que muita coisa acontece no caminho. O que rola? O mosquito ele vai inserir, a partir de sua probóscide, um plasmódio no estado de esporozoito. O que é o esporozoito? É uma das fases, a primeira fase de infecção do plasmódio no corpo humano. Esse esporozoito ele vai cair na corrente sanguínea, tecido conjuntivo, certo? E esse esporozoito entra em células principalmente hepáticas, certo? E essas células elas vão migrar, fazendo reprodução assexuada e tendo ciclo em múltiplas células do organismo, que nós chamamos de ciclo exoeritrocítico. O que quer dizer isso? Eritrócito, que seriam hemácias, certo? Exo, fora, ciclo fora das hemácias. Rins, fígado, músculo, certo?
pode acontecer em alguns órgãos digestórios, certo? Mas o mais impactado, no modo geral, seria o fígado. E o que acontece, cara? Quando ataca esse ciclo eritrocítico, ele acontece, aquele esporozoito, ele se converte em uma célula que nós chamamos de merozoito por reprodução assexuada. Guarda isso, assexuada. E esse ciclo exoeritrocítico, ele acaba fazendo com que a célula, quando produzida, quando o esporozoito amadurece, certo? E matura em merozoito, o merozoito sai desse órgão, que pode ser o fígado, e ataca as células sanguíneas, dando start, iniciando o ciclo eritrocítico. Eritrócito, hemácia, glóbulos vermelhos, certo? Esses caras que transportam oxigênio, não esqueça, certo? E esse merozoito, quando entra numa hemácia, o que acontece? Ele vai assumir vários estágios dentro da hemácia, certo? Ele entrou aqui, uma vez dentro da hemácia, isso aqui seria um ciclo da hemácia, ele se transforma em um anel, que, cara, se você consegue ver esse anel aqui, relativamente até bonitinho de ver no microscópio, mas se liga, esse anel, ele começa a maturar na hemácia, fazendo o consumo dos nutrientes internos da hemácia, certo? E ele vai se transformar no que nós chamamos de trofozoito. E esse trofozoito, na verdade, não é um, são vários trofozoitos, porque a reprodução é assexuada. E esses trofozoitos criam um anel esquizonte, certo? Com milhares de merozoitos aqui dentro. Esse anel esquizonte que começa a produzir aquele monte de merozoína. A merozoína rompe a membrana da hemácia e esse esquizonte que estava aqui, ele acaba se transformando novamente em merozoito, explodindo a hemácia. É aqui, nesse estágio 6, vamos colocar assim, que a merozoína cai no plasma sanguíneo e você começa a evidenciar picos febris, certo? E esse ciclo se restabelece gradativamente, certo? O tempo de duração desse ciclo pode levar, como eu falei com vocês, de 2, 3 dias, certo? Criando picos febris diferenciados de acordo com a espécie de plasmódio que você está vendo no corpo. Existe uma situação, né, que restabelece o ciclo, porque se você for parar a pensar, pô, beleza, a pessoa morreu, mas como é que esse cara chega, como é que esse plasmódio vai chegar no mosquito? Pois é, cara. De acordo com o local e principalmente variações de pH e variações nutricionais desse merozoito, ele pode, em vez de disparar o ciclo eritrocítico, ele pode começar a dar start em uma reprodução de natureza sexuada. Ele pode fazer meiose, cara, com redução cromossomial. Olha que louco. E quando ele faz essa redução cromossomial, em vez de dar origem ao anel que vai se transformar em anel esquizonte, né, dando continuidade ao eritrocítico, ele vai fazer uma célula específica chamada de gametócito, né? E esse gametócito, o que acontece? Ele vai para a periferia do tecido conjuntivo, nos vasos sanguíneos, e ele começa a disparar sensores, substâncias, né, que têm uma atração muito grande ao mosquito, ao anófeles. O anofelino, ele sente isso daqui, ele quer consumir esse nutriente e ele vai buscar sugar esse gametócito. E quando entra, você tem alguns masculinos e femininos. Ué, agora tem diferença de sexo? Sim, isso é importante. Por quê? Quando tem essa diferença de sexo, certo? Obviamente você vai ter produção de gametas, só que no intestino do mosquito, certo? Vamos pensar, se está tendo essa maturação de gametas, o que acontece? O masculino e o feminino vão maturar no intestino, criando caminhos, certo? De desenvolvimento diferenciados. Opa, a gente já está falando de diferenciação celular, sim. Quando você pega, por exemplo, um gametócito, que seria um gametódio, vamos colocar assim, feminino, ele tem uma maturação um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele começa a aumentar em tamanho por conta da sua meiose, certo? E ele começa a virar um macrogametócito aqui dentro. E essa maturação acaba dando origem a um macrogameta, certo? Que esse macrogameta fica esperando o desenvolvimento do microgameta, que é de origem masculina.
E esse microgameta, ele começa a reduzir o seu comportamento metabólico, reduzir o seu tamanho citoplasmático, ele começa a liberar uma série de organelas, criar uma estratégia de fecundação em que ele vai juntar as duas estruturas aqui, criando uma fertilização, criando um zigoto. Zigoto esse que ele começa a reduzir o seu movimento, aqui vai se transformar numa célula específica chamada de ocineto. Só que essa célula ela é compridinha. Mas espera aí. Se eu tenho a junção do núcleo de um microgametócito com um macrogametócito fundindo, retornando aquela diploidia, estabelecendo um novo organismo com variabilidade genética, cara, isso é reprodução sexuada, né? Essa reprodução sexuada acaba criando uma diversidade biológica, o que acaba fazendo com que a estrutura desse zigoto formado atravessa a parede do estômago desse animal, caindo na sua hemolinfa. E esse desenvolvimento, né, desse zigoto, desse ocineto, ele acaba se transformando no que nós chamamos de esporozoito, que migra para a saliva. Mas espera aí, esporozoito que vai ocupar a glândula salivar do bicho? Pois é, se esse mosquito picar novamente uma pessoa, por acaso ele vai jogar o que no corpo dessa pessoa? Esporozoito, cara. Percebeu que o ciclo sexuado se estabelece no mosquito? Ciclo que nós chamamos de esporogonia, ou ciclo esporogônico. E o ciclo assexuado se estabelece por esquizogonia, no caso no humano. Isso faz do humano um hospedeiro intermediário e o mosquito o hospedeiro definitivo, o que nos leva a pensar que os danos são muito mais agressivos no humano. Percebeu o problema? E esses danos bem mais agressivos no humano acabam fazendo da malária uma das doenças que mais mata no mundo, certo? Inclusive com tipos diferentes, podemos dizer, por exemplo, Plasmodium falciparum, que gera um tipo de malária que nós chamamos de terçã maligna, que é uma das que mais causa morte. O período de incubação, que seria o tempo de maturação do plasmódio no fígado, leva em torno de 12 dias. Mas olha a doideira. A febre começa a ter intervalo de 36 e 48 horas, por isso chamada de terçã maligna, certo? Olha aqui o ciclo dos picos febris que a gente consegue ver. Dias aqui em cima, certo? Aqui a temperatura. Olha como é que rola os picos febris. E a gente está falando de temperaturas em torno de 40 graus, certo? Isso para o falciparum. Existe o Plasmodium vivax, né? Que gera a chamada terçã benigna, com incubação de aproximadamente 14 dias. Mas olha aqui, com ciclos febris que duram a cada 2 dias. Então olha aqui, olha o pico febril dele. Ó, um dia, um novo pico febril vai acontecer lá por volta do 3º dia. Depois aqui, ó, lá por volta do 5º dia. Então, a cada 2 dias, você tem aquele ciclo eritrocítico liberando a merozoína no vaso sanguíneo, aumentando aquele pico febril, né? E o malária, que gera a febre quartã, que tem uma incubação de aproximadamente 30 dias, mas uma vez manifestados os sintomas, né, aí os danos já começam a ser verificados a cada 72 horas, como está aqui no intervalo de febres. Primeiro dia, ó, só no quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto, sexto, sétimo dia. Então o que acontece? Você tem ciclos mais espaçados da doença, ok? Mas aí tá. Já que é a doença que mais mata no mundo, ok, né? Muita criança envolvida nisso, porque os impactos são um pouco mais agressivos, né? Ainda está naquele equilíbrio metabólico não pleno, né? Então, como é que a gente faz para evitar essa doença? Cara, primeira coisa que você faz, tratar o doente. Não é transmitido por mosquito? Pelo amor de Deus, né, gente? Combate ao mosquito nos locais em que você tenha grande incidência da doença, né? E, obviamente, se você não tem acesso a esses locais, minimizar o contato e, principalmente, se for para áreas desse sentido, tomar alguns tipos de medicamentos que são praticados para minimizar esses possíveis ciclos epidemiológicos e, principalmente, aumentar a sua atividade imunológica, certo? E evitar principalmente regiões próximas à existência do mosquito. Aí muita gente pergunta, mas o que tem rios e lagos a ver com essa história? Cara, mosquito tem uma fase de desenvolvimento na água. Como acontece? Já estudou dengue, a gente viu isso, né? Então o que acontece? Dengue você não tem aquele ciclo, não pode deixar água parada e tudo mais. Cara, o mosquito tem um estágio aquático, né, no seu desenvolvimento das suas larvas. Então, se você estiver próximo a rio, consequentemente vai estar próximo ao mosquito. Poxa, eu não quero contrair malária. Consequentemente, vou ficar distante, principalmente de onde tem muito anofelino, né, ou mosquito anófeles. Ok, meus queridos. Bem,
Existem algumas outras doenças, como por exemplo malária, malária a gente acabou de falar, né? Como por exemplo a ameba, que está aqui. Agente etiológico da ameba, ou disenteria amebiana, amebíase, né, que é o nome típico da protozoose, seria a entamoeba histolítica. Ah, essa é a única? Não, existem várias outras, certo? Só que essa daqui é a mais comum em humanos. Normalmente adquirida por ingestão de água e alimentos contaminados com fezes humanas. Opa, peraí. Então é uma doença que está diretamente ligada aqui. Saneamento básico, certo? E o que essa entamoeba, o que essa ameba consegue fazer no nosso organismo? Queridos, tu comeu, ingeriu um alimento que estava contaminado com a ameba. A ameba ela cria cistos, em que esses cistos eles vão ocupar a parede interna do intestino, reduzindo sua capacidade de absorção. Né? E essa redução da absorção acaba fazendo com que a própria ameba provoca a liberação de substâncias tóxicas à parede do intestino, que provoca feridas internas. Né? E essas feridas, além de causarem grandes diarreias, por quê? Porque o intestino ele vai identificar esse agente e vai querer lavar, literalmente. Só que a lavagem do intestino implica em eliminação da água por via anal, certo? O que acaba fazendo aquela grande liberação, grande desidratação, o que é uma das grandes preocupações com a amebíase. Beleza? Isso pode causar diarreias extremamente agressivas, que são extremamente complicadas no tratamento. Perfeito? Então o que você faz como medida profilática? Queridos, olha só que coisa um pouco mais simples. Tratar doente. Por que tratar doente sempre é uma medida profilática? Porque você diminui a quantidade daquele agente etiológico circulando na população. Óbvio, certo? Instalações sanitárias. O que seria isso? Queridos, tratar a água, saneamento básico. Se você tem, por exemplo, uma pessoa que não tem uma rede de esgoto adequada, se ela está infectada com a ameba, né? A maioria das pessoas liberam essas fezes contaminadas em ambientes como rios, certo? Em ambientes como lagos, ok? E você vai ter o cisto da ameba circulando naquela área. Né? Banho, por exemplo, ingerir essa água contaminada pode trazer impactos significativos. Então, além de tratar o doente, instalações sanitárias, saneamento básico, obviamente, e principalmente, queridos, todo alimento que você vai consumir, lavar, ferver, cozinhar muito bem, porque a temperatura alta, né, e ações principalmente com substâncias de natureza detergente, semelhantes a detergentes, né, eles conseguem degradar a membrana plasmática desse organismo e perfurar os seus cistos, fazendo com que você tenha menos impactos e até mesmo reduzindo a população da ameba, minimizando a manifestação da doença. Ok? Existem várias outras, queridos, doenças que seria legal a gente entrar em consideração. Por exemplo, a leishmania, né, transmitida pelo mosquito palha. O que acontece? Provoca a leishmaniose, que é muito semelhante ao trypanossomo em termos de estrutura, em termos de formato, porém ela degrada a superfície, né, da pele, podendo ter duas naturezas, a leishmaniose tegumentar, certo? E a leishmaniose visceral, em que a leishmania acaba provocando danos na superfície do tecido conjuntivo, na face, né? Nos órgãos internos, é muito comum você evidenciar. Se é transmitido por mosquito, o que é que você faz, queridos? Né? Combate ao mosquito muito semelhante ao que a gente viu na malária, ok? Giardíase, alimento contaminado. Giardia lamblia, ela tem uma ação muito semelhante com o que acontece com a ameba, degradação da parede intestinal, provocando diarreias intensas e contaminação na superfície interna do intestino. Consequentemente, como é que você vai ter a medida profilática dele? Né? Saneamento básico, cozinhar alimentos, muito parecido com o que a gente acabou de ver com a ameba, ok? Doença do sono, Trypanosoma gambiensis, né? Transmitido pela mosca Tsetse, muito parecido com a doença de Chagas. A diferença é que você tem uma incidência muito maior dessa doença em ambientes africanos, ok? No Brasil, América do Sul, não tem muitos registros dessa doença. Tricomoníase, Trichomonas vaginalis, é uma doença sexualmente transmissível ou uma infecção sexualmente transmissível, certo? Uma IST. Algo que nós já vimos em outras aulas. O tricomonas ele pode provocar degradações na parede, né, de órgãos sexuais, como principalmente a vagina. Né? E essa degradação ela pode, além de fazer esse trauma na superfície interna, você pode ter também uma abertura de porta de entrada para outras possíveis doenças. Ok? Toxoplasmose, Toxoplasma gondii,
que acontece? Ingestão de carne e leite contaminado. Essa aqui tem que tomar cuidado porque os danos são danos internos, basicamente digestórios, muito parecido com o que acontece lá com a amebíase, certo? O diferencial é que o toxoplasma ele pode cair na corrente sanguínea e fazer uma transferência vertical que pode levar a sérios problemas no feto caso essa mulher esteja grávida, obviamente, certo? Então, tratar principalmente os doentes e por consequência, fazer o saneamento adequado, certo? Para que não haja contaminação nos alimentos, é fundamental para que a gente consiga fazer um levantamento e minimizar os índices dessas doenças. Tudo bem, meus queridos? Bem, o que eu queria falar com vocês por hora seriam essas doenças especificamente. Tá? Numa próxima aula a gente vê outras doenças, a gente vê outras situações que a gente vai dar sequência muito brevemente. Tudo bem, meus queridos? Forte abraço. Qualquer coisa, só chamar.